Nós temos feito diversas discussões sobre os vários trabalhos artísticos, culturais que têm ocorrido hoje no mundo, mas no Brasil em particular, e é do Brasil que a gente vai estar falando bastante hoje, de vários trabalhos que estão acontecendo em lugares que estão disputando, estão trabalhando, estão fazendo encontros com grupos populacionais que, na maioria deles, claro, a maioria é atendida por vários espaços da área da saúde. E quando a gente pensa e olha, reflete sobre os vários trabalhos que têm ocorrido no Brasil, principalmente na rua, nos espaços da rua, ou nos espaços que as pessoas ocupam, ou que as pessoas que ocupam a rua vão para esses trabalhos, o que a gente tem visto é diversas propostas, experiências, vivências interessantes, não utilizam nenhum tipo de mecanismo de isolamento, de policiesco, de pressão, de internação, de violência. E são trabalhos que atuam junto com grupos populacionais que, para alguns projetos hoje que nós temos visto na área da educação e na área da saúde, tem sido tratado como grupos populacionais perigosos, violentos, portadores de anormalidades, portadores de doença. Mas nós temos vários outros projetos que também estão atuando na mesma área e que não os veem dessa forma. Há muitos projetos artísticos, culturais, atuando no Brasil todo, em todos os lugares. Vocês devem conhecer os Doutores da Alegria, vocês devem conhecer diversos projetos artísticos de vários lugares, artísticos ligados à música, à dança, às artes plásticas, ao artesanato, à literatura, enfim. Há diversos exemplos hoje atuando nessa área. Nós vamos estar hoje trabalhando com uma parte de alguns desses trabalhos. Eles não vão estar todos representados aqui hoje, nós não somos os únicos a realizar isso, mas a gente está querendo dar visibilidade para alguns deles. Alguns que trabalham com isso e trabalham e fazem uma proposta de um outro olhar, de um olhar diferenciado, que muitos, nos seus lugares de trabalho, e eu chamo a educação, o processo educacional, e chamo a saúde para esse tipo de coisa, na hora que eles atendem essa população, há uma pobreza na forma do acolhimento e do cuidado. E vários projetos que você atende este mesmo número de pessoas, o mesmo grupo populacional, tem um olhar, uma proposta de olhar diferenciado. Nós vamos estar trabalhando aqui, particularmente com a área do circo. E por que eu trago o circo como um tema em particular para este tipo de debate dos sinais que vêm da rua? Porque o circo, historicamente, várias das coisas que foram faladas no domingo na oficina e ontem aqui, e é interessante quando a Cida enumerou as várias perguntas, né? O circo, historicamente, sempre foi colocado, até há 20 anos atrás, e ainda em alguns lugares, como muitos dos moradores de rua que estão sendo tratados hoje. O circo era olhado como o lugar da não família, o lugar da não moradia, o lugar da não educação, era o lugar do não. É um pouco diferente do morador de rua, porque à noite todo mundo ia ver este não. E se deliciava com este não. Mas durante o dia, eles eram vistos como o signo da falta. Falta moradia,
falta educação, falta família, falta tudo. Todo mundo dorme junto, as mulheres são prostitutas e os homens são vagabundos. Então, historicamente, e isso é até 20, 30 anos atrás. E ainda, em alguns lugares, isso acontece. Então, é um tema, trazer o circo para dentro dessa roda de conversa, é um tema interessante, porque ele nos leva a também discutir, e isso eu vou deixar o Nego e o César aprofundando essas questões, leva a refletir coisas que ele tem, a diversidade de projeto hoje que você tem no mundo artístico e do circo em particular. Não estou falando em vanguardismo, não estou falando em único, não estou falando em panaceia, mas são projetos que levam a gente a refletir sobre processos de encontros que propõem coisas diferenciadas para os mesmos grupos populacionais. E como historicamente o circo sai da rua, volta para a rua, ele, como artista, tem muita coisa a falar, principalmente no nosso contemporâneo, quando o prefeito do Rio de Janeiro veta um projeto que foi aprovado de primeira e segunda instância, todo trabalhador artista de rua trabalhar. Então, eu acho que o circo tem muita coisa para ser falada, mas também não é o circo hoje, a diversidade do que ele é de espetáculo hoje, ele tem dentro dele projetos sociais que trazem propostas de uma nova visibilidade para os encontros com grupos populacionais hoje muito importantes e que vocês lidam no seu dia a dia. Então, eu acho que essa oferta de mesa é mais uma ferramenta, para a caixa de ferramenta, de possibilidade de outros olhares. Então, quero agradecer o convite do Emerson, da Hermínia, e talvez iniciar dizendo que, pelo que eu vi já do trabalho do Alex ali, o que há em comum entre nós é uma certa política do risco e da alegria, e não da falta, como a Hermínia bem disse. Então, o que eu posso contar um pouco, posso compartilhar para a nossa conversa aqui, é a experiência do Laboratório de Sensibilidades na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Santos. E é um laboratório que surgiu quando o campus estava iniciando, há alguns anos atrás. Laboratório que, iniciamos com laboratórios de química, bioquímica, vários, anatomia, e alguns colegas, um pequeno coletivo, propôs, por que não um laboratório de sensibilidades? Então, eu vou talvez falar do que foi o primeiro dia lá no Laboratório de Sensibilidades, já uns 5, 6 anos atrás. Esse primeiro dia, a gente fez uma espécie de abertura, convite, com comida, com uma palhaça que estava lá também entre nós. E naquele dia houve uma performance. E talvez essa performance diga um tanto do que é a aposta do Laboratório de Sensibilidades, quando eu falei que existe algo em comum entre os nossos trabalhos, que talvez passe pela aposta no risco e na alegria. Estava todo mundo reunido e houve uma grande movimentação de estudantes, e tem um coletivo que articula o Laboratório de Sensibilidades, que eu integro, a gente chama de Grupo de Articulação do Laboratório de Sensibilidades. E nesse dia, com todo mundo reunido para iniciar, um artista fez uma pequena performance. Como é que foi? Ele entrou na sala, onde é o espaço multimídia do laboratório, com uma roupa branca e com um peixe na mão. Ele entrou, atravessou a sala, todo mundo naquele burburinho, e o pessoal foi silenciando com aquilo. E lá pelas tantas, o que aconteceu? Ele colocou um papel craft no chão e colocou o peixe. E sentou numa posição assim como se quem fosse praticar harakiri, numa posição assim, Buda, e olhou para todo mundo, o pessoal observando, e ele pegou uma faca e começou... Primeiro ele passou a mão no peixe de um lado,
passou a mão do outro e colocou um copo do lado e alguns pedaços de gesso. E foi então que ele acariciou o peixe e começou a escamar o peixe, tirar a escama, forte, todo mundo acompanhando. Aí ele começou a passar o gesso no peixe. Ele todo de branco, engessando o peixe. Aí alguém perguntou, o que você está fazendo? Aí ele disse, um trabalho tem que ser feito. E aí ele foi engessando o peixe. E aí no meio ele disse, às vezes a gente engessa até a cabeça, se é que peixe tem cabeça separada, mas eu vou só ir até aqui. E aí ele foi engessando o peixe. Lá pelas tantas, alguns perguntavam o que era isso, por que só até a cabeça, e etc. E ele foi lá. O que acontece é que ele disse na sequência, depois que eu fiz isso, eu vou chamar alguém para dar nome para isso, porque só se dá nome às coisas depois que elas estão prontas. Então, ele escreveu algumas possibilidades. Submissão artística, sub com hífen. Sensibilidade acadêmica. Outra que eu não lembro, sei lá, umas 2 ou 3. E chamou uma menina. E ela disse, bom, ele se chama sensibilidade acadêmica. Aí o que ele fez? Ele deixou aquele peixe aqui, fechou as coisas e foi embora. Saiu. Aí ele encontrou um outro colega no corredor, um professor, e disse assim, eu sei quando dá certo a intervenção. É quando ninguém aplaude. Porque não virou espetáculo. Claro que depois ele veio para uma conversa com a gente sobre toda essa coisa. Bom, ele todo de branco, da saúde, peixes santos, o cheiro do peixe. O cheiro era forte pra caramba, sensibilidade não é uma coisa boazinha só. A moça lá, técnica da TO, que estava lá para filmar tudo, não conseguiu filmar nada, porque ela não aguentou o cheiro do peixe e saiu da sala. Então o laboratório de sensibilidades começa assim um pouco fazendo esse tipo de coisa. E ele veio conversar sobre isso, né? Porque pensa bem, você bota gesso em quem tem osso, né? Se bota gesso, botar gesso em peixe, né? O que pode ser um laboratório de sensibilidades dentro de uma universidade, se não um lugar que você pode engessar a sensibilidade e torná-la acadêmica, né? Recobrir ela com academicismo? Então, como é que é isso de deixar só o corpo, fecha o corpinho com gesso e deixa a cabeça solta? Porque a cabeça pode ficar solta. Aí ele trouxe um monte de questões, mas claro que isso é depois. Primeiro foi o contato, primeiro foi o encontro com aquilo lá. Primeiro foi a experiência. Então o fio condutor do Laboratório de Sensibilidades vai muito pela experiência. E essa esse ato um pouco afundacional, porque não foi uma fundação, foi não fundação, porque já deu um pouco assim do que a gente apostava com o laboratório, o que a gente queria com ele. E ele tem projetos assim que, eu diria assim, caminham nessa direção. Ele se articulou com uma rede de saberes, uma espécie de clube dos saberes que caminhou pela universidade bastante. Um braço forte do laboratório a gente chama de literatura e clínica. E é um trabalho que por muito tempo foi dentro da universidade, mas depois ele se tornou itinerante. E a gente fez uma aposta de trabalhar com pequenos contos do Franz Kafka. Aí o que a gente fez? A gente foi para um lugar lá que chama Lar das Moças Cegas, em Santos, mas não tem só moças lá, e tem cegos de todo tipo. A gente conseguiu verter o conto Diante da Lei do Kafka para Braille, e foi muito interessante ler com cegos Kafka em Braille, porque o texto Diante da Lei para eles não funcionou, foi um texto que não funcionou como erudição, vamos ler Kafka para ficar mais sabido. Não, os caras disseram assim, a gente cego, a gente está diante da lei prostrado muitas vezes, com o pires na mão. Então eles viram aquilo funcionando para eles. Eles viram aquele Kafka como uma provocação direta na experiência. Não é arte para fazer firula, assim no sentido de algo vistoso, bonito, para ser visto. A arte para fazer funcionar alguma coisa. Então a gente fez também no NAPS lá, que é com os loucos, fez na praia. Esse projeto foi itinerante. E vamos lendo pequenos contos do Kafka com esses grupos. E isso foi bem interessante.
porque, em certa medida, a gente está querendo montar, essa parte está em processo agora, a gente quer montar, dentro de uma região que tem trabalhos da universidade, que é na entrada de Santos, tem um lugar lá chamado Alemoa, que é um lugar com muitas palafitas. E a gente detectou agora, há 2 semanas atrás, uma palafita que fica bem no meio, onde está sendo construída. Então tem um tablado lá no miolo das palafitas, que é ótimo para a gente se encontrar. Só que tem que ser semana que vem, que a gente vai fazer o Literatura e Clínica lá. Porque, claro que o cara está levantando as paredes lá na palafita, não, o cara não demora muito. Então a gente vai fazer uma discussão desse projeto de Literatura e Clínica, não no CRAS, que é até um prédio que está de costas um pouco para as palafitas, de frente para a Anchieta, mas a gente quer fazer lá no miolo. Então é um projeto que agora ele está com um blog também chamado Laboratório de Sensibilidades.wordpress, e a gente faz muita coisa lá também, pelo blog e lá nas regiões onde vai fazendo esses trabalhos. O que é interessante é que algumas oficinas que a gente fica montando dentro da universidade, elas fazem muito barulho. E uma das que paradoxalmente faz barulho é uma oficina chamada Oficina do Silêncio, onde a gente se reúne para não falar nada, para ficar em silêncio junto. Isso é uma barulheira desgraçada, mas a gente monta isso aí. Quer dizer, a gente sabe que o Laboratório de Sensibilidades, dentro do campus, é um filetezinho intenso, que não tem pretensões extensivas, não tem pretensão de ser majoritário, mas ele vai bater, ele é um pulso ali, é um timbre que fica ali, todo o tempo. Oficina do silêncio, agora a gente vai fazer a oficina do barulho. Então, tem umas ideias que a gente tem desdobrado lá, nesse sentido. Também um outro ciclo que a gente montou logo que o laboratório se iniciou, um ciclo de cinema, que a gente vinha pensando, a Ângela integra o grupo de articulação do laboratório, a gente vinha pensando assim, a gente precisa fazer um ciclo de cinema e saúde, mas precisa ser grande saúde, no sentido do Nietzsche. Grande saúde. Algo o que é grande saúde para o Nietzsche? Algo que aumenta a envergadura interior. Algo que, a envergadura é o tamanho de uma asa a outra no pássaro, por exemplo, ou no avião. É aumentar a envergadura. A gente queria apostar num ciclo de cinema e saúde, mas grande saúde. Pensou em filmes que envolvessem saúde, por exemplo, Jardineiro Fiel, filmes sobre a eclosão da epidemia de AIDS, tá? Interessante. Todos filmes importantes que devem ser vistos. Ao mesmo tempo a gente pensou, a gente precisa operar com isso, não falar sobre isso. A gente quer falar sobre isso, com isso. Então vamos fazer um ciclo com todos os filmes do Almodóvar. Isso é operar com a saúde, grande saúde. Então a gente fez uma opção assim ética, que é fustigar com o Almodóvar por dentro, com essas experiências de perfectivismo que tem no Almodóvar, com essas experiências de sujidade, de paradoxo, de experiência com pensamento. O último filme do Almodóvar, ele mostrou muito bem que não perdeu a mão do contemporâneo e do impacto das biotecnologias e biossociabilidades com a pele que eu habito. Ele há muito tempo tem um time muito bom para isso. E a gente colou então no ciclo Almodóvar com um processo interessante. Outro problema comum, acho que no campo da saúde em geral, mas também lá no campus, é uma certa dicotomia entre o que seria a área da saúde coletiva, humanidades, e a área do biológico, das biociências. Uma certa dicotomia entre aquilo que são o cuidado, a humanização e o viés biológico. Foi interessante que na mesa de ontem já se apontou esse problema, né? Que não se trata da biologia, mas talvez de uma certa biologia hegemônica, que nos interessa menos, e distintas biologias que operam hoje, que talvez algumas estão muito mais em acordo com o que a gente está fazendo e outras não. Não existe a biologia, existem algumas biologias e precisa pluralizar essa ideia da biologia. Então o que a gente fez? Justamente para sair dessa dicotomia fácil e reconfortante do biológico e das humanas por um lado, ou da saúde coletiva por outro lado, a gente inventou um projeto chamado BIOS, que é Biologias da Arte, Artes da Biologia. Então a gente instalou no prédio, justamente no prédio das biociências, lá na Costa 95, lá em Santos, esse projeto. Então o que foi? São imagens
de neuroimagens de uma artista plástica e design que mexe com imagens neuronais. A gente instalou isso lá. Tem um outro artista interessante, Valmor Correia, que ele monta uma série de imagens anatômicas de seres que, não sei, não daria para dizer que não existem. Por exemplo, assim, a anatomia da sereia. Ele mostra a sereia, toda ela por dentro, com o bebezinho dentro, toda com a explicação aqui, o nome disso, o nome daquilo. É a anatomia da sereia, Valmor Correia. Depois ele faz a anatomia do curupira, com os nervos assim, com o pé, com os tendões. Então é interessantíssimo isso, porque até a verdade das figuras anatômicas estão em xeque um pouco. Então a gente instalou essas imagens, das neuroimagens, e também CD-ROMs com imagens de artistas que mexem com biosociabilidades, com uma colega lá da PUC de São Paulo que criou um CD-ROM chamado Vida Viroide, com imagens um pouco do Cronenberg. Então disponibilizou nos computadores lá do laboratório para aquele dia, e no final do dia a gente fez um debate com o filme do David Cronenberg, o Videodrome, que de certa maneira é um filme assim que antecipa nos anos 80 todo esse boom do YouTube, toda essa coisa de mexer com a vida por dentro, que você estava falando ontem justamente, né? Que a política mexe na vida por dentro hoje, altera a consistência da própria vida. Então a gente instalou isso num dia e chamou isso de BioZoom. Então é isso, é um trabalho que não tem pretensão. E a gente tem desertado nesse grupo de articulação do Laboratório de Sensibilidades, não tem a pretensão de fazer intervenção. Por que a gente não tem pretensão de fazer intervenção? Porque muitas vezes a intervenção ela cai no lugar do melhoramento do outro, cai num lugar missionário, cai num lugar assim perigosamente de conversão de algo, e ele às vezes é acachapante. Então a gente foi tentando pensar como que no campus a gente pode ter, e fora dele, com esses trabalhos de literatura e clínica itinerante e tudo mais, como que a gente pode ter muito mais uma função interferência do que uma função intervenção, no sentido duro que a intervenção pode ter. Porque a interferência, se você pensar como ondas de rádio, ondas curtas, você frequenta episodicamente outras ondas. Você circula episodicamente, se instala ali, mas não está ali. Você está pelo meio, você se enfia no meio da biologia e diz assim, vamos pensar? Por que a biologia precisa ser a rendição do pensamento? Por que a biologia precisa ser o lugar cansado do localizacionismo cerebral para dizer que o TDAH está aqui, como ontem se falou? Por quê? Biologia é complexa. O Nietzsche sempre conversou com os biólogos de sua época. Há biologias distintas. Então a gente quer ir pelo meio, não quer ficar no lugar de cá. Então, isso foi um primeiro BIOS que a gente fez. A gente está bolando um outro agora, que tem uma discussão no campus de trabalho interprofissional, trabalho em equipe, e tem uma professora da nutrição, muito interessante, que está querendo montar, a gente está montando o projeto BIOS 2, chamado, o nome é esse, esse é um projeto que está assim, em progress, está em processo, ele tem vários andaimes aí, posso contar só um pouco do como é que ele está indo, mas é um projeto chamado A Alma é um Estômago. Isso não é uma metáfora. Esse é o nome do BIOS 2. A alma é um estômago, isso não é uma metáfora. E aí a gente está pensando nas experiências com comida, e aí a gente está pensando como é que bota para funcionar uma nutrição que não seja fisicalista e reduzida ao fisiológico mínimo. Como que você pensa os processos psicológicos fora de uma abstração etérea? Como é que você rompe com esse tipo de coisa? Como é que você pode pensar as dispepsias políticas? Como que a gente é ressentido politicamente, dispéptico porque não digere bem? Né? Como você pode pensar na saúde de certas anorexias, porque interessa às vezes não engolir tudo que nos dão? Então, como que nos interessa algumas alegrias da digestão e dos sabores, que é o que a Mafê está querendo, a Maria Fernanda Frutuoso da nutrição. Então a gente está bolando umas coisas aqui entre regiões. E está sendo interessante, amanhã a gente vai se encontrar no final da tarde para continuar esse negócio. E isso é um projeto que está assim com os andaimes, está andando, né, e está sendo interessante de tocar para frente. Né?
A gente trabalhou com outras coisas também, acho que foi legal, assim, acho que uma atenção, porque até a gente estava conversando sobre a apresentação que os meninos fizeram, que tinha assim, algumas colegas falando, tem um risco aqui, né? Tem um risco do menino, do Alex cair. E tinha uma coisa, e a apresentação na rua, muitas vezes, é a apresentação nas margens, né? E a gente fez uma coisa lá, que foi uma ideia do grupo de articulação, que é assim, ó, a gente fez uma exposição de anotações de fundo de caderno dos estudantes. Tudo aquilo que você escreve, porque é uma atenção para as margens, né? O que você escreve quando você está na aula e fica fazendo desenho no final do caderno, anotando coisa. E a gente convidou as pessoas para colocar em urnas na universidade tudo aquilo que elas anotam e rabiscam nos fundos, nas beiradas do caderno, e recolheu isso aí e colocou um papel craft gigante assim, com todas as anotações de fundo de caderno. E foi legal por quê? Porque também a gente pendurou umas canetas lá no dia para as pessoas, a partir daqueles ali, fazerem outras anotações e outros desenhos naquelas anotações de fundo de caderno, que de certa maneira são essa atenção ao que está se produzindo nas margens, no que está informe, né, que está coexistindo aí com esses conhecimentos, e que de certa maneira grita o que está na rua, grita o que está no mundo, né, e que a universidade muitas vezes não é o lugar disso, não é o lugar adequado disso. Então é interessante que a gente foi percebendo até que o laboratório de sensibilidades, assim, a seu modo, ele é uma espécie de cavalo, para usar uma expressão da Umbanda ou do Candomblé, né? Porque ele recebe as coisas que estão no campus, mas ele recebe as coisas que estão na rua, ele recebe, as coisas baixam ali. Então essa função cavalo não é desprezível, ao contrário, é algo em que a gente aposta. Porque às vezes, para que essa função cavalo aconteça, para que as coisas desçam, é preciso que você se retire um tanto. Então essa coisa de uma certa abstinência é um pouco a ética do laboratório de sensibilidades. Você fazer uma certa abstinência, você se retirar um pouco para que a coisa possa vir. Então esse jogo de se retirar foi uma questão para nós. Como fazer isso? Como fazer a suspensão, a abstinência e ao mesmo tempo uma experiência estética sensível que seja uma experiência com chifres, a gente pensou. Chifres desde o tipo Minotauro, Diabo ou Dionísio, né? Você ao mesmo tempo se retira, você consegue ter uma sobriedade para não fazer nada ali, virar espetáculo demais. E como que ao mesmo tempo pode ali frequentar alguns deuses que façam tropeçar. Então o laboratório de sensibilidades, ele opera um pouco essa coisa. Como que ele pode ser um lugar de fazer tropeçar, de fazer gaguejar, das coisas não funcionarem bem? Uma ideia um pouco do Samuel Beckett, que eu acho que imanta as nossas discussões no laboratório, é assim, como fazer para falhar e como fazer para falhar melhor ainda. Quer dizer, é um lugar para o fiasco um pouco. Abrir espaço para o fiasco. Errar bem, porque a gente vê tanta coisa triunfalista, né? Os textos, os escritos, tudo dá certo. Mas a gente sabe quanta coisa não dá certo e demora para que alguma coisa aconteça. Então, a gente quer... É um espaço de acolhimento e de germinação dessas situações das quais a gente está falando. Por quê? Porque eu acho que tem uma outra discussão que foi vindo para nós, na medida em que esse laboratório foi acontecendo aí nos últimos, sei lá, 4 ou 5 anos, que é um certo pensamento de que se fala muito em formação. Preciso formar, trabalhar a formação. A gente foi pensando muito que, no nosso caso, se trata de deformação. Os estudantes já chegam na universidade demasiadamente formados e formatados, com grandes certezas. E a universidade, muitas vezes, com o seu verniz de ciência, só faz polir essas formatações. E a gente pensou ao contrário, o laboratório talvez fosse um lugar de deformação como formação. Deformar essas formas. Mas claro que não são só as formas que os estudantes trazem, são as formas em nós também, obviamente, que estão implicados nisso até o osso, né? Então, não se trata só dos jovens estudantes, se trata de todos nós, de deformar essas formas. E o laboratório tem pensado e feito um pouco, apostado nisso um tanto. Então, eu diria assim, só talvez falar de uma experiência, não sei como é que está o tempo, falar de uma experiência que iniciou no campus também e que, a meu ver, tem muito a ver com esses sinais da rua,
que a gente tem, como eu falei, esse grupo de articulação do laboratório de sensibilidades. E esse grupo, alguns que foram monitores lá, gente que está porque gosta, faz coisas, toca frentes diversas lá, esse grupo foi para o estágio de 4º e 5º ano na Lemoa, lá nessa região que eu comentei, na entrada de Santos, Palafita, tudo mais. E aí, a gente tem também lá no campus, no eixo, dos vários eixos de formação que atravessam os 6 cursos, a gente tem um eixo lá que chama TS, que o Emerson conhece bem lá o trabalho, e Laura também. E esse eixo Trabalho em Saúde, ele no 2º ano, ele tem uma estratégia de trabalho que é a seguinte, que aí visitar as pessoas 4 a 5 vezes e montar narrativas com as pessoas. Então a gente foi percebendo o quanto que nessa experiência com as narrativas lá, com os encontros com as pessoas, seja nas palafitas, seja no morro, seja até nos cortiços do centro lá de Santos, a gente foi percebendo como que é difícil desnaturalizar, desmontar uma coisa muito automática que é que os meninos vão lá para fazer uma biografia do pequeno eu. É muito difícil desarmar isso aí. É muito difícil desarmar em nós, é difícil desarmar neles. Agora, esses estudantes que estavam no laboratório de sensibilidades e que passaram por essa imersão lá no 2º ano do seu curso em duplas de áreas profissionais diferentes, fazer narrativas, eles conseguiram desmontar um pouco essa estratégia. E foi bastante interessante, por quê? Porque eu acho que tem uma imantação dessas coisas do laboratório aí, nessa nova estratégia deles, que foi o seguinte: eles foram para estágio de 4º e 5º ano, lá num centro de referência em assistência social, um CRAS, nessa região lá de entrada, de Santos, e eles pensaram em fazer fotonarrativas. Eles pensaram em fazer uma imagem com narrativas. E foi bem interessante essa ideia de fazer uma imagem com uma narrativa, porque a ideia não era reiterar a pequena biografia do indivíduo, mas fazer fotos de processos, fotos de algo que se passou, criar uma imagem que não seja moral, que não seja de julgamento, que não seja de colocar na balança se os técnicos estão fazendo isso ou aquilo, certo ou errado. Não se trata de juízo moral, se trata de mostrar uma experiência do que se passou. Então as narrativas do 2º ano dos cursos de Santos, lá da Unifesp, mutaram, sofreram mutações, se dessubjetivaram, em alguma medida, porque perderam um sujeito único. Elas saíram de um eu, do indivíduo, para pegar processos. Isso não é pouca coisa, porque de alguma maneira isso pede um certo desprendimento, uma certa, eu diria até um certo desconhecimento, uma certa inocência para você fazer isso, construir uma imagem. E essa experiência eu trouxe uma ou outra, eu até poderia mostrar aqui uma outra imagem que foi construída por eles, mas o que me parece interessante nisso tudo, e esse é o arremate que talvez eu interesse aqui para as nossas discussões, é que de certa maneira essas narrativas, fotos narrativas, que eram lidas para as pessoas no CRAS, que eram lidas para as pessoas em rodas de conversa na comunidade, eram narrativas que pretendiam acompanhar singularidades, diversas singularidades. E aí, as diversas singularidades, vou mostrar rapidinho assim, um fragmento de uma narrativa, de uma fotonarrativa que eu acho que é muito imantada por essas coisas da rua. Eles chamaram assim, ó: o CRAS circula e faz um território no território. Pastas na mão, endereços conferidos, datas de recadastro confirmadas, distribui seu efetivo, é dia da buscativa. A perua precisa ser compartilhada. Confirmam-se as distâncias, pronto. Será possível realizar todas as visitas. O CRAS perambula pelo território, palmas, chamamentos, perguntas. Você conhece o número 134? Sabe onde fica a rua? Você conhece a Joana, mãe do McAllister? Muitas respostas. Ela voltou para o Nordeste, faz tempo, eles foram morar no morro. E aquele beco ali, moço. Aí corpos curiosos, corpos defendidos, desconfiados, receptivos. Olhares que pedem: o que vocês estão dando aí? Corpos amigos e conhecidos: bom dia, estou precisando ir lá falar com você. Mãos que agradecem. Dentro de tudo,
Deu certo aquilo, está caminhando. Muito obrigado, seu. Braços e bocas que perguntam. Menino, como eu faço para me cadastrar naquele programa? Tem algum outro programa que eu possa participar? Como funciona aquele programa lá? Esqueci o nome. Instruções, agendamentos, acolhimento, corpos que cobram. Menino, estou precisando muito falar contigo. Você disse que viria aqui em casa, aquele negócio lá piorou, rapaz. Estou desesperada, sem saber o que fazer. Sofrimento e insatisfação do técnico. Seu corpo não tem tido pernas para acompanhar o caso da forma que gostaria. Poucas pernas, muitos casos, é preciso tentar encaminhar algo naquele instante. Aí na favela do Pantanal, os meninos estão agitados. A PM acabou de entrar, sai rapidinho. Os meninos continuam, rádio na mão, imponentes, soldados, alguns conhecidos referenciados no programa Ação Jovem. Ajudam a localizar os endereços e escoltam os técnicos. O movimento é intenso, muitos clientes. Um técnico descansa a mão no ombro do jovem soldado atento e pergunta: como é que está sua mãe? O corpo firme se desmonta por segundos e sorri timidamente. Está bem, seu Carlos. E continua no posto. Quase no final, uma cena intrigante intriga um estagiário, que é como eles se chamavam, estagiários. Um técnico e 3 meninos, entre 5 e 7 anos de idade, conversam sentados na mesinha de cimento. Um dos meninos parece fora da conversa, está com o olhar fixo, quase paralisado, no jovem com o rádio na mão, que está sentado no meio-fio, atrás das costas do profissional. Hora de retornar, a buscativa foi realizada. Então, o que se passou? O que se passou na experiência? Uma narrativa que eu diria dessubjetivada, que está atenta às singularidades, que está atenta a processos, a falas. Uma narrativa que fez uma imagem. É algo que, para nós, soou muito forte, porque essas narrativas foram feitas por estudantes aqui. E é interessante eles terem conseguido fazer esse deslocamento, porque tem um jogo da formação aí acontecendo. Mas tem alguma coisa no campo da saúde que está se passando também. Porque, tentando conversar um pouco com o que foi dito ontem, sobre uma certa clínica no contemporâneo, daria para dizer que o que os meninos buscavam ali era algo da ordem de um certo monismo. Vou dizer o que é isso. Monismo é né? O monismo significa pensar que eles estavam não querendo separar eu e mundo, não estavam querendo separar política de outras coisas. Quando eles liam isso em rodas de conversa para os técnicos, eles não estavam julgando os técnicos. Mas, obviamente, tinha problemas aqui, nessas narrativas que tinham que aparecer na discussão. Mas não era uma narrativa de julgamento moral. Era uma espécie de casquinha fina, casquinha de ovo, acompanhando uma experiência. Era isso que se passava. E por que eu estou falando de monismo? Porque se em certa medida, numa clínica bastante conhecida no campo da saúde hoje, que é a clínica baseada em evidências, a gente tem médias, taxas, fatores de risco, índices epidemiológicos. Se a gente tem esse monte de, eu diria, generalidades que não são um indivíduo, são generalidades de uma média de uma população, a gente pode falar que nessa clínica baseada em evidências, você não está olhando para um eu e para um indivíduo, você está olhando para generalidades epidemiológicas. É interessante porque cada vez mais no campo da saúde, eu não estou dizendo que isso está pronto e que isso está assim, já superado, estou dizendo que isso está vindo com grande força, a gente está caminhando para uma espécie de monismo, seja ele reducionista, como esse da clínica baseada em evidências, seja um monismo também, a possibilidade de um monismo complexo, tal qual esse das narrativas. Porque as narrativas tentavam um movimento de um certo monismo. Porque eu vou falar um pouquinho mais do monismo reducionista. Cada vez mais no campo da saúde, eu acho que tem eco com o que a gente discutia ontem aqui, se fala em cérebro e não se fala em mente. Se fala em depressão e não se fala em melancolia, não se fala em tristeza. Você não fala mais em travesso bagunceiro, só fala em TDAH. Você não fala em chilique, outra coisa, você fala, sei lá, movimentos neurovegetativos. Você não fala... Cada vez mais a dicotomia público-privado se esgarça. Tudo que é privado compulsoriamente
vira com os desejos descontrolados, compulsório é compulsão, tem que virar público, tudo tem que virar público, o público ganha um espaço gigantesco, a dicotomia do século XVIII para o XIX entre público e privado se esfumaça cada vez mais, aquela dicotomia se esfumaça. Então você tem assim, ó, um monismo que avança. Falei cérebro, não falei mente, né? Mente está apagada pela ideia de cérebro, e depressão está apagada pelas outras ideias, TDAH apagou as outras. Então a gente não tem essa pluralidade. Tem um monismo reducionista. Tende a dizer uma coisa só quando são muitas. Quando você pode dizer que às vezes é tristeza, às vezes é melancolia, você só diz depressão. Pode ser mente, mas você só diz cérebro. E assim por diante. É nesse sentido que há um monismo crescente no campo da saúde. Monismo como o da clínica baseada em evidência, monismo reducionista. Eu diria que se há uma tendência que vem por aí, cada vez mais, há possibilidades, e esses estudantes conseguiram se mover um pouquinho no monismo complexo. Porque eles não estavam atrás de generalidades estatísticas ou médias epidemiológicas, eles estavam atrás de singularidades. Quando eles fazem uma narrativa como essa, eles encontram esse campo de singularidades. Então eu acho que tem aí uma outra aposta. Não são, no caso, uma clínica e uma formação baseada em narrativas, ou com proposta, com narrativas, não é o oposto de uma clínica baseada em evidências. Elas são apostas diferentes no mesmo campo do contemporâneo. E eu acho que, de certa maneira, as experiências do laboratório, elas convidaram para os meninos se arriscarem em fazer narrativas processos. Então, talvez essa parte da conversa merecesse um desdobramento mais detido, mas talvez assim, para não me estender demais também, eu gostaria de dizer que uma das coisas que são muito fortes para o laboratório é uma perspectiva que apareceu, tem um livro importantíssimo que a gente pretende usar agora bastante nos projetos de literatura e clínica, que eu faço a maior propaganda desse livro, que é um livro de 1923, que só agora foi traduzido para a língua portuguesa, que se chama Estudos sobre Literatura Clássica Americana, do D.H. Lawrence. Saiu uma edição pela editora Zahar. E tem ali um trechinho que diz um pouco dos nossos contrapontos, né? O Lawrence, lá no comecinho, em 1923, ele diz uma coisa, que com isso eu encerraria assim, a minha colaboração. Ele diz o seguinte: mais que qualquer outra coisa, o mundo teme novas experiências. Porque uma nova experiência desloca experiências antigas. E é como tentar usar músculos que talvez nunca tenham sido usados, ou que foram se enrijecendo ao longo do tempo. A dor é terrível. O mundo não teme uma ideia nova. Ele é capaz de classificar toda e qualquer ideia, mas é incapaz, porém, de classificar uma experiência realmente nova. Só consegue esquivar-se. O mundo aí é um mestre em esquivas. E, de certa maneira, a gente no laboratório, com essas experiências de formação, tenta dar a volta nessa esquiva do mundo aí. Eu acho que é um pouco isso. Meu nome é Alex Souza dos Santos e sou conhecido como Nego da Bahia. E o rapaz que vocês estão vendo aqui, um dia, ele foi um menino de rua. E hoje, graças ao projeto Se Essa Rua Fosse Minha, ele é um ex-menino de rua. Então, vocês não vão ouvir palavras bonitas de mim, sabe? Eu era um garoto que morava na Bahia, numa cidade muito pequena. Eu não me lembro o nome da cidade. E para minha casa, eu tinha que ir de canoa, atravessar um rio imenso, porque eu morava na roça com a minha mãe, o meu padrasto, que eu conheço como pai até hoje. O meu pai é um russo enorme, mas ele só soube me fazer e não soube me criar.
Então eu sou totalmente diferente dele. Por quê? Eu tenho uma menina e tenho 2 meninos. É o amor da minha vida, sabe? Eu quero dar para ele o que eu não tive. Então, isso meu pai não teve coragem de fazer, que foi ficar com a minha mãe, me criar e me dar um futuro digno, sabe? Me abandonou com a minha mãe teve que arrumar um outro namorado que eu conheci como pai, que era o meu padrasto. Ele bebia. E em um certo dia, a gente atravessou o rio, ele tinha recebido, ele bebeu. Então, nesse dia estava chovendo e a correnteza estava muito nervosa. Pai, não atravessa, pai, porque senão você vai morrer. Não vai, pai. Não, meu filho, eu tenho que ir para casa, eu tenho que levar vocês para casa. Eu não vou ficar aqui. E ele já estava bêbado. E nessa ele era a pessoa que decidia tudo na família. Ele se irmou de atravessar o rio nadando. A gente começamos a chorar. E nessa ele foi, não ouviu a gente. Foi até o meio do rio. Chegando no meio, ele desceu. Depois de 1 minuto ele subiu. E dali foi o dia marcante da minha vida que eu perdi o meu pai. Eu perdi o meu pai na correnteza. Depois daí, a vida da minha família desmoronou toda, porque a minha mãe tinha 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos, e tinha que lutar para sobreviver dentro de uma roça, onde as pessoas caçavam para comer e colhia colhia. A minha mãe não aguentou, não suportou ficar naquela casa sem a presença do meu padrasto, e ela tinha um barraco. Era barraco mesmo, porque na Bahia muitas pessoas pobre. E assim, em questão de salário lá, é muito difícil, sabe? Tem pessoas que trabalham para ganhar R$200 o mês inteiro, sabe? Então, ela decidiu ir para Itabunas. Lá a gente conseguiu uma casinha, era dela, eu não me lembro muito bem, mas a gente ficou morando em um barraco. Nessa, para ela sustentar aqueles 5 filhos, ela tinha que sair para trabalhar de manhã cedo e voltar só 5 horas da tarde. E esses garotos da roça tinha cabelo grande, era barrigudo e cheio de verme. E um desses garotos era eu. E a gente, por não ter muitas coisas para se comer, a gente ficava muito tempo sem comer em casa. Então a minha mãe fazia comida e ia para trabalhar e deixava lá as panelas. Então eu e meus irmãos ficava mexendo igual ratinho, sabe? Ia lá, comia um pouquinho e jogava a culpa em cima do outro, o outro ia lá e pegava, comia mais. E quando ela chegava horrorizada, pensando que a casa estava limpa. E assim, todo mundo entrava na porrada. Porrada de bainha de facão. Sabe, aqui no Rio de Janeiro não tem muito isso. Então, teve um dia que, assim, eu já estava com medo. Desculpe se tem algumas pessoas que não estão entendendo assim, mas eu vou tentar ser rápido, tá? Aí eu... Teve um dia que, assim, eu sabia que eu ia entrar na porrada, cara.
eu já estava me tremendo. E nessa eu estava em casa e os meus irmãos já começaram a fugir para os vizinhos, porque os vizinhos sabiam que quando ela pegava, ela metia e pau mesmo, e não tinha essa. Fiquei com medo e decidi fugir de casa. Eu era uma pessoa que tinha tudo para dar certo na vida, mas infelizmente não deu certo. E assim, aí eu fugi de casa. Eu fiquei com medo mesmo de apanhar da minha mãe. Eu fugi de casa. E no outro dia já começou a chover. Aí eu comecei a passar fome, passar frio. Senti na pele a realidade de dormir na rua. Mas sendo que na rua eu tinha o que eu não tinha em casa, que era ser livre, sabe? Então, na rua, eu pedia para comer, eu conseguia arrumar um dinheirinho. Muitas das vezes, tinha um Bob's lá em Itabunas, um Bob's não, era uma lanchonete, que as pessoas comiam o hambúrguer e jogava na lata do lixo. Eu não tinha comida, aquela era a única solução que eu tinha para me alimentar. Então eu catava lixo para comer. E isso aí eu com uns 8 anos de idade, 8 para 9 anos de idade. Aí ali eu comecei a conhecer uma galera que morava na rua, né? Então eu percebi que aquele espaço era diferente, porque os garotos andavam para lá, andavam para cá, muitos roubavam, muitos tinham dinheiro, e eu gostei daquilo. Eu tive que aprender para me alimentar e sobreviver. Então eu tive que aprender muitas coisas ruins, forçado, mas tive. Então ver um garoto cheirando cola e não querer cheirar e não conseguir cheirar é impossível na rua, porque ele te atrai muito. Você dormir na rua é sentir muito frio. Então você tem que, naquele tempo, eu tive que arrumar o meu grupo. Então eu consegui me aconselhar com aquele grupo, e onde eu aprendi a roubar, aprendi a primeira droga que eu usei foi cola. Então era aquele barrigudinho feinho que andava na rua fazendo terror, sabe? E nessa eu conheci uma menina que se chamava Aparecida. Ela era prostituta, não tenho vergonha de falar. Antes dela me trazer para cá, para o Rio de Janeiro, olha a sacanagem. Ela trouxe um outro rapaz que está aqui até hoje. Ele está até hoje numa situação muito diferente da minha, sabe? Ele agora usa crack e cata lixo. Está em uma situação de mendigo. Tudo que ele queria era voltar para a família dele. Mas teve um dia que eu encontrei ele, e aí, meu amigo, por que você não vai ver a sua mãe, a sua família? Poxa, amigo, eu tenho vergonha de ir para a Bahia assim. Eu prefiro morrer aqui no Rio de Janeiro do que voltar e a minha família me ver assim. Infelizmente, eu não posso ajudar ele. Tem uma solução? Tem, mas eu não encontrei essa solução. Porque a oportunidade que ele teve, eu tive. Eu entrei no mundo das drogas? Entrei. Mas assim, teve pessoas que a todo momento estavam falando assim, para mim e para ele, e para muitos jovens,
que naquele tempo que morava, eu vou voltar na Bahia, que naquele tempo morava aqui no Rio de Janeiro, vai por esse canto, meu filho, porque esse aqui não é um canto, não é um caminho do bem. Então muitos seguiram o do mal, e eu segui o meu caminho, que é estar vivo até hoje. Eu poderia estar morto, poderia estar preso, mas hoje estou aqui dando esse testemunho para vocês. Desculpa eu estar um pouquinho nervoso. Aí, voltando lá na Bahia, eu encontrei ela, a gente se conheceu uns 5 meses, tive uma boa intimidade com ela, e ela falou para mim: nego, eu pequenininho, com uns 8 para 9 anos de idade, nego, vamos para a Vitória da Conquista, a gente vai hoje e amanhã a gente volta. Aí o que é que eu vou falar? Não sabia o que falar, vamos. Se ela falou que já esteve lá em Vitória da Conquista, aí vamos. Ela tinha 18 anos, era de maior, e eu criança. Então ela me levou, mas antes ela pegou uma carona. Saiu lá com um rapaz, né, do caminhão. Aí nessa, sobrou para mim, que eu tive que, né, chegar junto. Aí, tô brincando. Aí ela conseguiu a carona, né? Conseguiu a carona, e nessa a gente começou a passar por várias cidades. Enfim, chegamos em Vitória da Conquista. Chegando lá em Vitória, a gente não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha nada, só a roupa do corpo. Quando a fome bateu, a gente foi num restaurante, eu me lembro disso até hoje. Pedimos um pouquinho de comida, o cara deu um sacão assim de resto de comida que a gente não conseguia nem levantar. Então a gente teve que comer aquela comida, né? E nessa ela, nego, olha só, Vitória da Conquista não tá bem, eu tenho outra ideia. Lá vem, vamos para o Rio de Janeiro. Ué, já estou aqui, vamos seguir. Aí, né, chegando, viajando de carona, quando eu falar o tempo, aí pegando caronas e caronas, eu começo a ver aquela movimentação de pessoas andando para lá e para cá, gente correndo, e carros, e eu, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que eu estou? Sabe onde é que eu fui parar? Na Central do Brasil. Dentro da Central do Brasil. E era assim, um turno onde as pessoas estavam saindo do trabalho. E aquela muvuca, eu apaixonado, né? Porque via luzes, prédios, aquelas coisas enormes. Aí eu, é aqui mesmo que eu vou ficar. E nessa ela já logo arrumou logo um namorado, né? Aí a gente foi morar na casa desse rapaz. A gente ficou lá quase um ano, morando em Miguel Couto, lembrei, em Miguel Couto, né? A gente ficou morando lá com esse rapaz, mas sendo que teve um tempo que ela já queria achar que era minha mãe e até me bater. Aí eu, não, isso é inadmissível. Pô, já apanhava em casa e agora vou apanhar aqui. Aí eu, sabe qual é, meu irmão? Vou sair daqui e vou para as ruas. E nessa eu fui embora, seguir meu caminho, sozinho e Deus, não tinha mais ninguém para mim aqui. Então, eu era uma criança que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia onde estava. E, para piorar, fui morar nas ruas do Rio de Janeiro. Eu fiquei um tempo, assim, um mês, assim, ficando na Central do Brasil. Aí, perambulando pelas ruas, eu não estou nem lembrando anos, estou falando assim, um livro da minha vida. Então, aí eu começando a andar aqui pelo centro,
eu vi aqueles meninos ali na Marquês da Candelária, então eu achei aquilo diferente. Eu estava sozinho, poxa, eu queria me enturmar em algum grupo, conhecer algumas pessoas. E quem que eu encontro? Não, e outra, eu era baiano, era otário, tinha um sotaque horrível e os meninos da rua cheio de gíria, qualquer coisinha era dar porrada. Quando eu estava quase entrando na porrada em um grupo, aparece quem? O Té. Aí ele fala, não, rapaz, eu conheço esse cara, peraí. Aí eu, porra, caralho, Té, o que tu tá fazendo? Desculpa. Ô, Té, o que tu tá fazendo aqui? Porra, cara, é uma longa história. A Aparecida me trouxe pra cá e não me levou mais pra Bahia, cara. Eu tô aqui sozinho, tô sofrendo, penando. Perdi minha família. Aí eu, caraca, eu já tava pensando assim, meu Deus, eu caí nesse golpe. Aí ele começou a me ensinar as manhas, né? Qual era o grupo que eu poderia ficar. Tinha os grupos dos maconheiros, dos cheiracola, os dos mais malandros, e aqueles que eram assaltantes e os que roubavam só no sinal com um caco de vidro. Então, eu fui pro meio do qual? Do cheiracola e de que roubava no sinal e que gostava de pedir. Era o grupo dos otários. Eu estava ali no meio. Aí, enfim, ali na Candelária, comecei a conviver com a galera ali na Candelária, uns 4 anos aí. Depois, tinha equipes de abordagem que trabalhava com as crianças ali na Candelária, nas Marquises, que à noite levava comida, levava sopa. Então, eu comecei a conhecer uns educadores que, assim, começaram a fazer parte da minha vida. Então, muitos eram minha mãe, meu pai, sabe? Porque eu era muito novo. Aí, em 93... Não, fiquei ali, desculpa, tá, galera? Se eu não, essa história pode ser confusa para muitos de vocês, tá? Mas se tiver alguma pergunta para me falar, tudo bem. Aí eu fiquei perambulando, Candelária, Praça 15 e Copacabana. Aí o primeiro dia que eu cheguei em Copacabana, eu já conheci o garoto que era mais cheio de marra e o pior ladrão do grupo. Tu é da onde, neguinho? Sou da Candelária. Tomei um soco lango-lango por dentro dos olhos. Aí eu, poxa. Aí a porrada comeu. E nessa eu não dei mole e ganhei. Aí comecei a pegar consideração com a rapaziada, né? Aí nessa... foi em 2003, ali no calçadão da Help, em Copacabana. Tinha um grupo de abordagem que era do Cessa Rua Pociminha, correto? Do Cessa Rua Pociminha, que levava alegrias para as crianças. Levava quentinha, levava capoeira, teatro, mas sendo que para comer uma quentinha tinha que participar de todas as atividades. Então, para mim não dormir com fome, eu tinha que fazer todas as atividades, mas de olho na eu tô aqui. Então, aí eu comecei eu não me lembro muito as pessoas que trabalhavam, mas assim, eu comecei a gostar, porque ali eu não tinha na rua, sabe, com meus amigos.
Então eu via teatro, contava historinha para mim, eu escrevia, fazia desenhos, fazia esporte, até circo, capoeira. Então era uma das oportunidades que eu tinha. Um dia, teve um companheiro meu que até já morreu, chamado Diogo, ele falou: nego, vamos lá no Cessa Rua, eram as 7 horas da manhã, vamos lá no Cessa Rua, que lá a gente vai tomar um café. Porra, vou lá no Cessa Rua, onde é esse lugar? Lá em Laranjeiras. Tem nada a perder mesmo? Então vamos embora. Chegando lá, a gente no 483, pegamos o 483, era daqueles que ainda tinha aquela alcinha para não pagar passagem. Então a gente ia sempre como louco. Chegando no Cessa Rua, o educador que eu me lembro até hoje, que nos atendeu, foi o educador Jô. Eu acho que ele nem acredita quando eu falo isso. Foi ele que me atendeu. Aí ele: pô, você, Diogo, essa hora aqui? Pô, tio Jô, pô, a gente veio aqui para tomar um café. Eu lá no canto. Olha só, ele falando: olha só, hoje vocês não vão entrar porque vocês chegaram muito tarde. Tá? Mas eu vou fazer isso com vocês. Eu vou dar o café para vocês e amanhã vocês voltam que vocês vão entrar. Aí eu já fiquei meio interessado, né? Poxa, uma casa, né? Queria saber como era lá dentro, porque lá tinha um monte de garoto. Aí eu curioso, né? Queria saber como era lá dentro. E no outro dia eu voltei lá, né? Quando eu entro lá, eu vejo tipo aquele mundo de felicidades. Era criança fazendo circo, capoeira, estudando, fazendo marcenaria, fazendo um monte de atividades, e aquilo me encantou. Aí eu já percebi, eu acho que aqui é uma porta para mim, é uma oportunidade que eu não posso perder. E como eu jogava capoeira na Bahia, né, a terra da capoeira, eu me ingressei na capoeira, mas o meu foco principal era o circo. Então tinha um grupo já que era os bons, que assim, para entrar ali você tinha que ralar. Então eu comecei a ralar e comecei a participar desse grupo, que era a trupe do Cessa Rua Fosse Minha. Então, aí eu comecei a frequentar o Cessa Rua Fosse Minha. Aí lá à tarde eu fazia todas as atividades que tinha no Cessa Rua, e à tarde eu fazia aula de alfabetização. A professora, ela achou que eu estava muito avançado na aula, né? E opinou, falou assim: nego, olha só, eu acho que eu vou te matricular em uma escola. A primeira escola que eu estudei na minha vida foi o CIEP Tancredo Neves, ali no Largo do Machado. É no Largo do Machado ou na Glória? Na Glória, Catete. Então ali foi a primeira escola que eu comecei a estudar, e eu comecei a estudar, e as oportunidades começaram a aparecer para mim. Então eu tive a oportunidade de viajar para o Chile, fazer show em vários estados do Rio de Janeiro. Então eu percebi que a minha vida, ela já estava indo para um outro caminho. Eu não estava mais pensando em ir para o Cessa Rua e voltar para a rua, ir para o Cessa Rua e voltar para a rua, porque o trabalho que estava sendo feito comigo no Cessa Rua não ia ter uma continuidade se eu voltasse para a rua. Na rua eu ia roubar, ia usar drogas. Então, do Cessa Rua Fosse Minha, eu conheci um abrigo do Leblon. Então, aí eu fiquei um bom tempo no abrigo do Leblon e saí do Cessa Rua e fiquei morando na rua. Mas sendo que... Leblon. Oi? Morando no Leblon? Não, abrigo do Leblon.
é naquele batalhão da Polícia Militar, em frente a o Bob's McDonald's, não sei. Então, já passei por ali. Então, como eu queria sair das ruas, no Cessa Rua, eu era o único garoto que vira e mexe estava num cantinho chorando porque queria voltar para casa. E os educadores estavam sempre do meu lado. Nego, não chora não, não chora não. Um dia você vai ver sua família, um dia você vai ver sua família. E eles queriam me ajudar de alguma forma, de qualquer jeito, mas não tinha como. A única solução era o circo. Então, eu comecei a ficar firme no circo. Aí eu fiquei Abrigo do Leblon, se essa rua fosse minha de manhã, Abrigo do Leblon à noite, e ia para a escola também, né? Se essa rua fosse minha de manhã, às 7, escola, e às 10 eu ia para o Abrigo do Leblon. No Abrigo do Leblon, tinha um coordenador lá que, quando ficava puto, fechava a cara, batia a porta e não queria saber das crianças e, muitas das vezes, queria até agredir, verbalmente ou até fisicamente. Então, isso me incomodou. Tem alguém dormindo aí? Porque aí eu cheguei, né, lá no Cessa Rua e falei assim para a tia Wanda. Alguém conhece a tia Wanda aí? Wanda Cristina? Então, aí eu falei, pô, tia Wanda, olha só, eu tô vindo aqui pro Cessa Rua e tô indo lá pro Abrigo do Leblon, mas sendo que no Abrigo do Leblon, o rapaz, o coordenador, ele tá agredindo a gente, ele tá batendo na gente. Aí, o quê? Ele tá encostando a mão em vocês? Não quero você mais lá. Pega as suas roupas e vem pra cá, porque amanhã eu vou te levar lá para a Casa da Vila. Era uma casa de acolhida ali em Vila Isabel, do lado do Maracanã. E nessa casa, para vocês terem uma dimensão, os garotos tinham tênis, roupa de marca, chapéu de marca, tudo de bom. E assim, tinha muitas pessoas que moravam na rua que queria ir para a Casa da Vila. Então, eu tive essa oportunidade porque eu me destaquei. Aí eu fui para a Casa da Vila, mas antes de entrar na Casa da Vila, eu já frequentava a Escola Nacional de Circo. Então, assim, era oportunidade única. Eu não tinha mais como voltar para as ruas, porque se eu voltasse para a rua, ou eu ia virar mendigo, ou ia morrer, eu ia estar preso. Então eu aproveitei essa oportunidade para ser alguém na vida. Comecei o meu trabalho no Se Essa Rua Fosse Minha. Eu ganhava uma bolsa para participar da trupe, né, que eram os mais avançados, que representava o projeto Se Essa Rua Fosse Minha. Então eu participava desse grupo. Depois desse grupo, eu viajei para o Chile e tinha um grupo que já era mais cru, que estava bem avançado, melhor do que eu tecnicamente, mais apto para estar ensinando. E eles tinham a oportunidade de ser monitor, de ganhar uma bolsa de R$250 para estar dando aula pro pessoal da trupe. Aí uma galera foi sendo muito, começou a ser monitor, mas sendo que eu cheguei e falei para o César, olha só, eu acho que eu não estou preparado, não sei nem se foi isso, eu pensei assim, eu não estou preparado para ser monitor agora, eu vou treinar mais na Escola Nacional de Circo, e fiquei treinando na Escola Nacional de Circo, e eles ficaram sendo monitor, ganhando R$250, que era tudo que eu queria, né? Aí, eu já estava no terceiro ano na Escola Nacional de Circo, aí eu já comecei a encher o saco do César. Ô César, agora quero ser monitor, César, acho que eu estou apto para ser monitor.
espera mais um pouco, espera mais um pouco. Aí eu esperava um mês, 2 meses, e assim, aí eu comecei a encher o saco do César, sabe? Aí teve uma hora que, de tanto pentelhar ele, ele me colocou como monitor. E assim, hoje eu sou o resultado do projeto Se Essa Rua Fosse Minha, porque foi a pessoa que tinha tudo para dar errado também na vida, sabe? Mas aproveitou a oportunidade que o projeto deu. Então hoje eu sou alguém graças ao projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que me acolheu como um filho, me deu trabalho, me deu escola, me deu educação, me ensinou a falar e me deu uma família. Hoje em dia eu fiz a casa dos meus filhos com o salário, o dinheiro que eu ganho no Se Essa Rua Fosse Minha, dando aula de circo. Hoje eu não sou mais monitor, sou arte educador do projeto Se Essa Rua Fosse Minha. Eu dou aula num projeto Dando Bola para a Vida, que se encontra na comunidade abaixo do Cristo, que se chama Cerro Corá, que vocês conhecem. Então, eu fico muito grato por hoje ser exemplo para muitas pessoas e para os meus alunos. Às vezes eu até pensava assim, desse negócio de ficar falando, você é ex-menino de rua, eu sou ex-menino de rua, porque muitas pessoas falavam, poxa, nego, até que dia você vai ser ex-menino de rua? Aí eu parava para pensar, eu sou um ex-menino de rua porque eu sou exemplo para muitas pessoas nesse Brasil e nesse Rio de Janeiro. Através do circo, eu voltei na Bahia e fiz show em 4 cidades, não me lembro a cidade. E foi no Rally Circo, no SIC, que era do Geraldinho, que fazia um trabalho com Se Essa Rua Fosse Minha também. Então, tinha um garoto que até faleceu hoje porque entrou de querer entrar na boca de fumo, né? Queria ser malandro. Aí ele tinha uma vaga que o rapaz não estava conseguindo subir para a 2ª altura do Gerli, que está no céu hoje, né? Ele ficava se tremendo e estava com medo. E o Geraldinho, ele precisava de uma pessoa. E essa pessoa, quem foi o feliz, foi eu. Eu consegui subir na 2ª altura. Nego, você que vai fazer essa temporada aí na Bahia. Então eu comecei a fazer o show. Num 3º show, eu passando assim em Itabuna, o lugar que eu brincava quando eu era pequeno. Eu passei, Geraldinho, não, espera. Enlouqueci, aqui que eu moro, minha mãe mora aqui, minha família mora aqui. Não, quero descer aqui. Nego, tu vai ver a sua mãe, coração tum, 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 tum. Pô, Geraldinho, tu não vai me levar para ver minha mãe? Não, você vai ver sua mãe, mas você vai terminar o seu compromisso e depois eu te coloco no ônibus e você vai na sua mãe. Terminei o meu compromisso. Para finalizar, foi em Salvador o último show, né? Foi em 2006, no carnaval, curti o carnaval, ele me botou num ônibus e eu segui para casa, sozinho. Deus sempre esteve do meu lado. Peguei o ônibus, terminei, peguei o táxi, cheguei lá na minha casa. Eu morava ali, mas não existe mais a casa, só mato. Aí não conhecia ninguém lá e eu, comecei a parar assim para pensar, meu Deus do céu, eu não posso voltar sem a minha mãe, sem ver a minha mãe. Aí tinha uma vizinha que tinha o filho dela, eu brincava muito com ele. Aí eu tentei lembrar o nome dele agora. Aí eu
fui lá na casa, né? Moça, você conhece uma moça que morava ali em cima? O nome dela era Maria de Fátima. Você chegou a ver ela? Sabe onde ela está morando? Ela, pô, meu filho, não sei não. Não sei quem é não conheço não. Ah, eu sou um garoto que fugi de casa quando eu era pequeno. Todo mundo, não sei como, eu não tenho mais, não sei como onde está a minha mãe, eu só sei que ela morava ali. Ela parou para pensar, não, peraí, deixa eu... Ah, você é filho de Fal. Meu Deus do céu. Todo mundo aqui pensou que você tinha morrido. Não, eu estava no Rio de Janeiro, bem vivo. Aí ela, pô, meu filho, a sua mãe não está morando mais aqui não. Ela está morando em Bicaraí. Você sabe onde que ela mora? Parece que eu sei. Aí ela me levou lá, ó, me leva lá que eu vou pagar sua passagem de ida e de volta, seu almoço, não vai ter problema, tá? Em questão de despesa que eu vou resolver isso tudo para você. Chegando, só vou finalizar porque essa história é muito gratificante. Chegando lá em Bicaraí, rodamos a cidade inteira de Ibicaraí. Inteira. Chegamos 7 horas da manhã e saímos às 5. Quando eu tô indo embora, ela falou, meu filho, pô, já perco as esperanças, porque você vai sair daqui sem ver a sua mãe ou não. Peraí, eu parei assim no cruzamento de paralelepípedo. Peraí, deixa eu parar para pensar, porque aqui que a minha avó morava. Deixa eu ir ali. Eu fui lá, lembrei, né, que lá, todo final de ano, se mata um touro e dá pedaços de carne para a comunidade. Então, eu lembrei onde era esse candomblé, né, que sacrificava touros. Aí eu voltei, onde eu fui? Na casa da minha avó, aquela negra com lenço na cabeça. Vó, é você, vó? Quem é você? Eu sou o nego, vó. Já tirou o lenço, cabelo branco, duro. Já tirou o lenço. Ah, meu filho, você não morreu, para mim você estava morto. E deu aquele abraço tão apertado que, meu Deus do céu. Vamos lá que eu vou te levar na casa da sua mãe. Aí me levou na casa da minha mãe, eu passei na frente dos meus irmãos e na frente da minha mãe, ela não me reconheceu. Porque, pô, muito diferente, né? Aí eu voltei, Fal, sabe quem é esse garoto aí? Sei não, mãe. É o teu filho, o nego. Ela me olhou assim e começou a chorar e me deu aquele abraço apertado. E assim, eu consegui o meu objetivo na Terra. Não é o maior, mas o objetivo que eu queria era encontrar minha família. Foi diferente do garoto que está aqui no Rio. Então eu consegui ver minha família, tenho minha família, crio meus filhos. Estou lutando para que os meus filhos não passem pelo que eu passei, que é ser preso, usar drogas e ser bandido. Quero que estude e seja diferente do que o seu pai foi na infância, que foi um menino de rua, um ex-ladrão e um drogado. Então hoje eu sou alguém muito feliz por estar fazendo parte da equipe do Se Essa Rua Fosse Minha. E hoje eu também sou formado pela Escola Nacional de Circo. Valeu. Obrigado.